Meninos, meninas, meus amores, espero que todos vocês estejam muito bem, tá certo? Hoje a gente vai trabalhar, vai dar uma retomada, um pouquinho nas substâncias inorgânicas e vamos falar um pouquinho também a respeito das substâncias orgânicas, ok? Vamos que vamos. Vamos nos lembrar, né, que a água, ela é extremamente importante, né, para todos os seres vivos. A água ela atua como solvente da maioria das substâncias do interior da célula, né? A gente chama de solvente, aspas, universal, tá certo? Ela não vai dissolver todas as substâncias, né? Os lipídios, por exemplo, não se dissolvem em água, tá certo? A água é um excelente meio de transporte de substâncias, tá? A água também atua na manutenção da temperatura, tá? Ou seja, ela permite variações de temperatura, mas ela não permite variações bruscas de temperatura. Tá? E com isso ela ajuda a manter a temperatura lá no interior da célula é, compatível com a vida, tudo bem? A água vai facilitar a difusão de gases, né? Toda a superfície onde tem troca gasosa é sempre úmida, né? Vamos lembrar disso. O seu pulmão é úmido, a pele de uma minhoca onde tem troca gasosa é úmida, tá certo? A água também atua na proteção e na lubrificação de estruturas, né? Por exemplo, você tem lá no seu sistema nervoso, entre as meninges, que são as meninges, elas são membranas que envolvem o seu sistema nervoso central, tudo bem? Entre as meninges existe um líquido chamado de líquido cefalorraquidiano, ou simplesmente líquor. Está lá para proteger, tá? Contra choques mecânicos, tá? E coisas do tipo. Lubrificação de estruturas, né? Nas articulações, né? Nós vamos ter nas articulações um líquido chamado de líquido sinovial, que vai lubrificar para reduzir o que? O atrito, tá certo? Para reduzir o atrito entre naquele local onde existe essa articulação. E aquilo que eu falei para vocês e que eu acho que é o mais importante de tudo, a água ela é um meio necessário para a ocorrência das reações químicas metabólicas, tá? Então as reações químicas metabólicas só vão acontecer em meio aquoso, tá certo? Então você precisa da água para ter a reação química metabólica, tá? Ou seja, o metabolismo exige água. E não esqueça que o metabolismo, quando a gente fala de reação metabólica, a gente está falando de vida, tá? Tudo bem? Bom, o teor de água vai variar de acordo com a espécie considerada, né? Dependendo da espécie, você pode ter mais água, menos água. Então, no nosso corpo, por exemplo, 65% é água, aproximadamente, tá? Tudo bem, numa água viva, isso aí já sobe para 98%. E assim vai, né? Isso é absolutamente normal, natural que aconteça, tá? O teor de água também vai variar de acordo com a idade. E não esquece uma coisa: quanto mais jovem, mais água vai ter. Conforme vai ficando mais velho o indivíduo, menor a quantidade de água. O teor de água tende a diminuir. Por quê? Porque as reações químicas metabólicas também diminuem. Tá certo? Tranquilo? E vai variar também de acordo com a atividade metabólica do tecido. Quanto maior o metabolismo do tecido, maior a quantidade de água. Tá? Não esqueça que a água é o meio necessário para que as reações químicas metabólicas ocorram. Ou seja, você pega um tecido, por exemplo, tecido nervoso, você vai ter lá 80% de água, tá certo? Você pega um tecido ósseo, esse teor já cai para 40%, 50%. Tá? Então, quanto maior a atividade do tecido, maior a quantidade de água presente neles. Tá? Tranquilo? É isso aí, ó. Muito bem, pessoal. Vamos dar uma recapitulada aqui nos sais ou nutrientes minerais, tá? Os sais ou nutrientes minerais, ao contrário da água, são as substâncias que vão aparecer em menor quantidade no interior da célula, tá? Mas eles têm um papel importantíssimo, tá certo? Eles podem aparecer sob duas formas. Eles podem aparecer na forma imobilizada ou na forma iônica. Tudo bem? Na forma imobilizada, eles vão estar presos a alguma estrutura. Na forma iônica, eles vão estar livres, tá? Vão estar na água, vão estar na forma de íons, tá certo? Então vamos lá, vamos ver os principais sais minerais, tá? Começando pelo cálcio. O cálcio vai entrar na formação dos ossos e dos dentes.
além de atuarem no processo de coagulação do sangue, tá? E no processo de contração muscular também. A falta de cálcio provoca a osteoporose, que é o enfraquecimento ósseo. Então o osso fica mais propenso a sofrer fraturas, tá certo? Tranquilo. O ferro. O ferro ele entra na formação da molécula de hemoglobina. Hemoglobina, que faz o transporte de oxigênio no interior das hemácias. Só que a hemoglobina é essencial também para a própria formação da hemácia. Tá? Então, se faltar ferro na alimentação, você vai ter um baixo número de hemácias no sangue. Baixo número de hemácias a gente chama do quê? De anemia. Tá? E por falta de ferro a gente chama de anemia ferropriva, ou seja, por privação, por falta de ferro. Muito bem. O fósforo. O fósforo ele é importantíssimo. Por quê? Porque ele vai entrar na formação da molécula de ATP, que é a molécula armazenadora de energia, né, nas nossas células. Além disso, ele entra na formação dos ácidos nucleicos, tanto do DNA quanto do RNA, tá? Sempre na forma de fosfato, tá, gente? Sempre na forma de fosfato, tá? Não esquece que a ATP é adenosina trifosfato, tá certo? Beleza? O sódio, o potássio e o cloro participam da regulação osmótica. O que é regulação osmótica? Entrada e saída de água da célula, tá? A água entra ou sai da célula sempre por osmose, sempre por osmose. E na osmose a água vai sempre do menos para o mais concentrado, tá? Tudo bem? Esses íons participam, então, dessas concentrações, tá certo? Determinando se a água entra ou se sai da célula, tá? Agora esquece um pouquinho o cloro, tá? Esquece o cloro um pouquinho, vamos falar só sobre o sódio e o potássio. O sódio e o potássio, eles vão atuar no processo de condução do impulso nervoso através dos neurônios, tá certo? Através da bomba de sódio e potássio, que vocês vão ver melhor depois, tá? Com mais calma. Ele vai atuar na condução do impulso nervoso. Eles vão atuar na condução do impulso nervoso, beleza? Muito bem. Aí nós temos também o nosso amiguinho nitrogênio, que vai entrar na formação das proteínas e dos ácidos nucleicos, tá? Nas proteínas formando os aminoácidos, os ácidos nucleicos formando as chamadas bases nitrogenadas. Bases nitrogenadas. Muito bom. O iodo. O iodo é importantíssimo porque ele entra na formação dos hormônios da tireoide. Os hormônios da tireoide são dois tipos. Um a gente chama de T3 e o outro a gente chama de T4. Tá? T3 e T4. Triiodotironina e tetraiodotironina. A falta de iodo na alimentação provoca o chamado bóstio, também conhecido como papo ou papeiro, que é o aumento do tamanho da tireoide. A tireoide fica localizada aqui na altura da tua traqueia. Ela aumenta de tamanho, criando um quadro chamado de bóstio, tá? Também conhecido como papo ou papeira. Tá? Então é o aumento do tamanho da glândula tireoide, belezinha? Tranquilo? Os alimentos ricos em iodo são alimentos de origem marinha. Como a maioria da população não vive na beira-mar, né? Resolveram colocar iodo em algum alimento que todo mundo consumisse para evitar esse problema. E o alimento escolhido foi qual? O sal. Tá? Então você acrescenta iodo ao sal de cozinha e você resolve o problema. Tá? Normalmente ele é acrescido na forma de iodeto de potássio. Tá certo? Enxofre. O enxofre, juntamente com o nitrogênio, vai entrar na formação das proteínas. Proteínas. Muito bom. E o nosso amiguinho magnésio, ele, nos animais, funciona como um ativador de enzimas. Ativador de enzimas. Para os vegetais, ele é extremamente importante porque ele entra na formação da molécula de clorofila. Tá certo? Na formação da clorofila, que é essencial para a fotossíntese. Tá certo? Esses são os principais sais minerais. Agora, existem outros, né? Que a gente não coloca aí, porque se fosse colocar todos, a gente ia ter que correr a tabela periódica inteira. Mas os outros íons, como zinco, boro, molibdênio, tá? Selênio, eles vão atuar como ativadores de enzimas. Tá? Todos os outros íons atuam basicamente como ativadores de enzimas. Beleza, moçada? É isso aí.
Muito bem. E as substâncias orgânicas? As substâncias orgânicas são substâncias mais complexas que as substâncias inorgânicas, né? Elas vão ter o esqueleto básico de carbono, com hidrogênios e oxigênios nessa brincadeira. E normalmente entra nitrogênio também na jogada, tá? Tudo bem? Mas vamos começar pelos carboidratos. Os carboidratos, também chamados de glicídios, tá? Aí, dentro dos carboidratos, vão entrar os chamados açúcares, tá? Porque é o seguinte, açúcar é o carboidrato que tem sabor doce, tá? Se não tiver sabor doce, não é açúcar. Então, todo açúcar é um carboidrato, mas nem todo carboidrato vai ser um açúcar, tá? A gente costuma dividir os carboidratos em três categorias: os mono, os di e os polissacarídeos. Mono, di e polissacarídeos. Os monossacarídeos são os carboidratos mais simples, ó. São os carboidratos mais simples. A fórmula geral dos monossacarídeos é essa aqui, ó, CnH2ON. Esse N aqui vai variar entre 3 e 7, ó. 3 e 7. Se o N for 3, você multiplica tudo aqui por 3, ó. Vai ficar C3H6O3. A gente chama isso de triose. Tá? Se o N for 4, C4H8O4. A gente chama isso de tetrose. Se for 7, C7H14O7. A gente chama de heptose. Tá? Mas não me interessam esses açúcares, não. O que me interessam são as pentoses. As pentoses me interessam muito. Tá? Ó. E as hexoses. Pentose, o N vale quanto? 5. Penta 5. Então a fórmula vai ficar C5H10O5. E aí nós temos dois açúcares extremamente importantes, tá? A desoxirribose, que vai entrar na formação do DNA, e a ribose, que vai entrar na formação do RNA. Portanto, esses açúcares vão apresentar um papel estrutural, tá? Vão entrar na estrutura do DNA e do RNA. Outros monossacarídeos importantes são as hexoses. As hexoses, olha só, hexa 6. Então a fórmula vai ficar C6H12O6. Aí nós vamos ter três hexoses importantes, tá? Glicose, frutose e galactose. Os três açúcares vão ter papel energético, tá? Eles vão ser quebrados no processo de respiração celular para gerar energia para as células, ok? Então, esses são os monossacarídeos importantes, aqueles que você vai ter que guardar, tá certo? É isso aí. Os disacarídeos. Os disacarídeos, o nome já está dizendo tudo, é a soma de dois monossacarídeos, tá? Aí nós temos três disacarídeos importantes. A sacarose, que é o açúcar mais consumido no mundo todo, tá? A sacarose pode ser retirada da cana-de-açúcar, tá? Ou ser retirada da beterraba. Nos países quentes, né, como o nosso, a gente retira da cana. Nos países frios, eles usam a beterraba como fonte de sacarose. A sacarose é a soma de uma glicose mais uma frutose, tá? Então são dois monossacarídeos unidos aí entre si, tá? Maltose. A maltose, ela é encontrada nos vegetais em geral. Ela é a soma de duas glicoses, tá? Glicose mais glicose, beleza? E nós temos também aqui a lactose. A lactose é o açúcar do leite, tá? É a soma de uma glicose com uma galactose. Papel dessas substâncias? Papel energético, porque afinal de contas são glicose, frutose e galactose, né? Que são monossacarídeos, só que estão ligados. Tá? O papel é energético, também vão gerar energia para as células, só que após a digestão. Tá? Então, quando você come, por exemplo, sacarose, ela vai ter que ser quebrada, ó, em glicose e frutose. Aí você consegue absorver. O nosso corpo só absorve monossacarídeos, disacarídeos não. Tá? Então você vai ter que digerir também a maltose, vai ter que digerir a lactose. E muitas pessoas têm intolerância à lactose, não conseguem fazer essa quebra aqui, ó, por falta de uma enzima chamada de lactase. Tá? E essa lactose, quando ela sobra, tá? Como ela não consegue ser digerida, ela vai ter que sair. Tá certo? Isso provoca diarreia, provoca dores abdominais, tá certo? Então, as pessoas que têm intolerância à lactose não conseguem fazer essa quebra aqui, ó, entre glicose e galactose, tá? Tudo bem? Mas é isso aí, ó.
Bom, e nós temos também os polissacarídeos, que são a soma de vários monossacarídeos, tá? Então nós temos aqui, por exemplo, o amido. O amido é formado por centenas a milhares de glicoses, tá? Centenas a milhares de glicoses ligadas entre si. Ele vai funcionar como uma reserva energética para as plantas, para os vegetais. Onde que ele fica armazenado? Na raiz e no caule, que são os dois principais órgãos de reserva das plantas, tá? Tudo bem? Então, uma planta, por exemplo, que perde folha no inverno, tá? Como é que ela sobrevive? Ela sobrevive às custas dessa reserva energética de amido que ela armazenou enquanto ela estava com as folhas, tá? Porque as plantas fazem muito mais fotossíntese, produzem muito mais glicose do que elas consomem. E esse excesso de glicose é armazenado na forma de amido. E nós, animais, como é que nós armazenamos o excesso de glicose? A gente armazena na forma de glicogênio. O glicogênio é uma molécula muito grande, né? Tem mais de 40 mil moléculas de glicose unidas ali entre si, tá? E funciona como uma reserva de energia para a gente, para os animais. Onde que a gente armazena glicogênio? No fígado e nos músculos, tá? São os dois órgãos de armazenamento de glicogênio, certo? Celulose. A celulose é um outro polissacarídeo importante. É o polissacarídeo mais abundante, tá? No mundo, tá? No planeta. Tudo bem? Ela apresenta um papel estrutural, vai fazer parte da parede das células vegetais, tá certo? A gente utiliza muito a celulose, né, para produção de papel, essa coisa toda, tá? Mas é um polissacarídeo que tem papel estrutural, não é energético, é estrutural, tá? E temos também aqui a quitina. Não é normal ter nitrogênio em carboidrato, tá? Carboidrato geralmente é só carbono, hidrogênio e oxigênio. Mas na quitina você encontra nitrogênio também, tá? Ela vai ter papel estrutural. Ela vai fazer parte do exoesqueleto, o esqueleto externo dos artrópodes. Tá? Artrópodes são crustáceos, insetos, aracnídeos, tá? E também vai fazer parte da parede da célula dos fungos. Tá? Então a quitina é um polissacarídeo estrutural, tá? É um poli bem resistente, tá certo? Ele é um polissacarídeo bastante resistente e daí o seu papel estrutural. Combinado? Muito bom. O segundo tipo de substância orgânica que a gente vai dar uma olhada são os lipídios. Lipídios. Pode aparecer escrito com I ali, ó, lipidio, ou pode aparecer escrito com E, lipidio. Tá? Tanto faz, para a gente é indiferente. Tá? A gente pode dividi-los em lipídios simples e complexos. Tá? Lipídios simples e lipídios complexos. Os lipídios simples, eles são formados por ácidos graxos e um álcool. Esse álcool geralmente é um álcool chamado de glicerol. Mas nos cerídeos não é o glicerol, tá, gente? Pelo amor de Deus. Tá? Isso tem que ficar claro para vocês. Ó. Não vai ser o glicerol, vão ser outros álcoois, mas não o glicerol. Tá? Nos glicerídeos, sim, é o glicerol, o álcool que vai aparecer. Tá? Os glicerídeos são lipídios simples, são os óleos e as gorduras. Funcionam como o quê? Como uma reserva energética. Tá? Os lipídios, quando são quebrados, eles acabam liberando mais energia do que os carboidratos. Tá? Porém, é mais fácil quebrar carboidrato. Então, a maioria das células prefere quebrar carboidrato, mas quando não tem, vai quebrar o lipídio, tá? Para produzir energia. Tá certo? E funciona também como isolante térmico. Né? Na camada mais profunda da tua pele, você vai ter os adipócitos, ou células adiposas, que armazenam gordura, que vão funcionar como isolante térmico, ajudando a manter a sua temperatura constante. Tá? Os cerídeos. Os cerídeos são as ceras. As ceras, elas vão aparecer nas plantas, por exemplo, fazendo com que, principalmente nas folhas, que faz com que ela impermeabilize as folhas, tá? As folhas ficam impermeáveis, tá? Isso evita a perda excessiva de água. As abelhas também produzem ceras, tá? Tudo bem, e vão colocando na sua colmeia para evitar a entrada de água, papel impermeabilizante também. Na sua orelha, existe cera? Existe. A gente costuma chamar de cerumen. Serve para quê? O papel ali é de proteção. Tá? Os micro-organismos que porventura caiam na sua orelha ficam presos na cera e não chegam na parte mais profunda da orelha, tá? Beleza? E os lipídios complexos? Os lipídios complexos, eles também têm ácidos graxos e um álcool? Sim, só que vai ter outras substâncias associadas, tá? Como, por exemplo, os fosfolipídios. Fosfolipídio, o nome já está dizendo tudo. É fosfato associado a lipídios, tá?
vão ter papel o quê? Estrutural. Os fosfolipídios, então, possuem papel estrutural. Eles vão entrar na formação da membrana das suas células, tá? A membrana plasmática. Tudo bem? Vão formar uma dupla camada, tá, de fosfolipídios ali para formar a membrana plasmática que envolve todas as células, tá? A esfingomielina. A esfingomielina, ela é um lipídio importante, que também tem papel estrutural. Ela vai fazer parte da bainha de mielina, ela vai formar a bainha de mielina dos seus neurônios, tá? A bainha de mielina, ela vai aparecer nos neurônios e ela vai acelerar a passagem dos impulsos nervosos através do neurônio, tá? Esse é o papel da bainha de mielina, que vocês vão ver melhor mais pra frente, tá bom? É isso aí. Outros lipídios complexos importantes são os carotenoides, tá? Os carotenoides. Nos vegetais, os carotenoides, eles são pigmentos acessórios à fotossíntese, tá? Ou seja, eles ajudam a planta a fazer fotossíntese, tá? Ajudam a clorofila, tá? Porque a clorofila capta a energia da luz, tá certo? Os carotenoides também, tá? Então, eles vão aparecer nas plantas como pigmentos acessórios à fotossíntese. Mas e para a gente? Para que servem os carotenoides? Né? Os carotenoides são precursores de uma vitamina essencial à visão, que é a vitamina A. Quando a gente fala que uma substância é precursora de outra, significa que ela vai servir para formar aquela outra substância que você está falando. Tá? Então ela entra na formação da vitamina A, tá? Que é a vitamina essencial para a sua visão. Tá certo? E temos também aqui como lipídios complexos os esteroides. Os esteroides, tá certo? Vão ter papel estrutural também. Tá? O esteroide mais conhecido de todo mundo, né, que a gente ouve falar, é o colesterol. O colesterol ele entra na formação de hormônios, como por exemplo estrógeno, progesterona, testosterona, que são os hormônios sexuais aí. Tá? Ele vai entrar também na formação da membrana plasmática nas células animais. Tá? O vegetal não produz colesterol. Tá certo? Agora, nas células animais, ele entra na formação da membrana plasmática, ajudando a dar rigidez, ajudando a deixar a membrana mais firme. Tá? Tudo bem? Nas plantas não, hein, gente? Por favor. Tá? Ele também entra na formação da bile, a bile que auxilia na digestão dos lipídios, tá? Auxilia, não vai digerir lipídio. Tá? A bile facilita a digestão dos lipídios. Na bile não existem enzimas digestivas, tá, gente? Só os chamados sais biliares. E também é precursor, ou seja, vai entrar na formação da vitamina D. A vitamina D é uma vitamina essencial para os ossos, tá? Tanto que a falta de vitamina D, nós vamos ver isso depois com mais calma, provoca o raquitismo, com enfraquecimento ósseo, tá? Agora, cuidado com isso aqui, ó. Cuidado com essa brincadeirinha aqui, ó. O colesterol ele é transportado pelo sangue junto com proteínas, formando as chamadas lipoproteínas, tá? Mas aí nós temos dois tipos principais de lipoproteínas. As lipoproteínas de alta densidade, ó, o HD aqui, ó, é do inglês, high density, tá? E o L é de lipoproteína, tá? Tem uma lipoproteína de alta densidade. Esse aqui é chamado de bom colesterol. Por que bom colesterol? Porque ele não tem afinidade pela parede dos vasos sanguíneos. Não. Agora, o LDL, ó, esse L aqui, o último L é de lipoproteína. O LD aqui é low density, é o colesterol de baixa densidade, tá? Ele é considerado mau colesterol. Por quê? Porque esse sim tem afinidade pela parede dos vasos sanguíneos. Ele pode se acumular? Pode. Se ele tiver desbalanceado no teu corpo, tá? Se ele tiver na quantidade normal, não vai te fazer mal nenhum, tá? Mas se ele tiver fora do equilíbrio com o HDL, ele pode se acumular na parede dos vasos sanguíneos, formando placas que vão dificultar a passagem do sangue pelo vaso, tá certo? Essas placas são chamadas de ateromas, tá? E o processo em si é chamado de aterosclerose, tá certo? Isso pode, claro, dependendo do vaso sanguíneo que está entupido, aspas, né? Isso pode provocar problemas extremamente sérios, né, gente? Mas é isso, tá bom?